5 princípios na captação de recursos. Quero falar sobre esses 5 princípios com você. Princípios esses que eu não abro mão na captação de recursos. Eu sou Vinícius Ventura, especialista em captação de recursos e elaboração de projetos, há mais de 9 anos atuando no Brasil, com dezenas de alunos que estão aprendendo comigo a escrever projetos para captar recursos, a implementar estratégias e métodos para captar recursos. Eu ensino meus alunos os 5 princípios e hoje eu quero falar com você um pouco mais sobre esses 5 princípios. Antes disso, eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, clicando em algum lugar desse vídeo, apertando o sininho, assim você curtindo aqui, mais pessoas vão receber o meu conteúdo, vão entender que esse conteúdo é relevante e assim a gente consegue atingir mais organizações do terceiro setor, as organizações da sociedade civil. Bom, vamos falar hoje sobre os 5 princípios na captação de recursos. Bom, primeiro princípio na captação de recursos que eu não abro mão é o princípio da diversificação de receitas. O que é isso na prática? Diversificação de receitas é você ter pelo menos 3 fontes de financiamento e que nenhuma delas ultrapasse 33%, por exemplo. Quanto mais você diversifica as suas receitas, mais você aumenta as suas chances de resultado e diminui os riscos da danada da dependência. Provavelmente você deve conhecer alguma organização ou representar alguma organização que tem um orçamento exclusivo tão dependente de governo que você não faz ideia. Pois é, muita dependência gera desafio na gestão, porque você acaba ficando na mão de um só financiador. E o ideal é que você diversifique as receitas para você ter mais sustentabilidade financeira, ter mais saúde financeira na sua organização. O ideal é você olhar para a sua carteira, olhar para as suas fontes de financiamento e ver mais de uma fonte de financiamento e poder ter mais tranquilidade na gestão financeira, na gestão dos recursos da sua organização. Ok? Gostou desse primeiro princípio? Então não esquece de deixar um comentário para mim aqui no final desse vídeo, para mim entender quais foram os princípios que mais fizeram sentido para você. Segundo princípio é o princípio da liberdade. Sim, da liberdade financeira. É o princípio que eu também não abro mão de hipótese alguma, é o princípio da liberdade. O princípio da liberdade quer dizer o seguinte: quanto mais liberdade eu tenho sobre a gestão financeira, a gestão dos recursos captados, mais sustentabilidade financeira eu vejo nos próximos anos. Eu atinjo mais possibilidades. Quanto mais liberdade eu tenho financeira, mais eu tenho autonomia financeira. Então, o princípio da liberdade nos permite ter autonomia sobre as nossas ações, as nossas decisões e o plano de fato que a gente vai traçar. Esse princípio não abro mão. Terceiro princípio na captação de recursos é pessoas. Sim, nada adianta eu ter plano, processo, ter liberdade, entender de diversificação de receitas, se eu não tenho uma pessoa responsável para cuidar daquilo que é mais importante, que é a captação de recursos. Eu costumo dizer que é o coração da instituição. Quando esse coração para de bater, a gente não consegue dar passos adiante à nossa missão, ao nosso objetivo. Então, o terceiro princípio é pessoas. Cuidar de pessoas, ter pessoas que se responsabilizam pelas atividades mais importantes da captação. Quando a gente deixa a atividade de captação de recursos para mais uma pessoa ou para mais alguém, e essa atividade ela acaba sendo secundária, a gente não está valorizando nem a captação e nem as pessoas. Então é muito importante valorizar pessoas e ter uma pessoa que cuide, pelo menos uma, mesmo que seja começando pelo estagiário, sempre falo isso, mas sempre valorize pessoas à frente da captação de recursos. Quarto princípio fundamental na captação de recursos é as estratégias de financiamento. Você precisa compreender quais são quais são as totalidades de estratégias existentes no Brasil.
As últimas contas eu fiz, existem mais de 32 formas, estratégias, fontes de captação de recursos. É muito importante que você domine o princípio da estratégia. Porque quando você domina o princípio da estratégia, você vai saber de fato qual direcionamento você vai seguir. Então você tem que olhar para todas aquelas 32 formas de captação e escolher aquela forma de captação que mais se enquadra à sua realidade, à sua instituição. É isso que é importante que você entenda. Compreender os 4 princípios? Já pensa aí, qual dos princípios mais se enquadra para a sua organização. Quinto princípio é o princípio da humanização. Sim, o processo de humanização deve ser instituído dentro da captação de recursos. O princípio da humanização é basicamente você enxergar o outro como humano e não enxergar o outro simplesmente por conta do seu dinheiro que ele pode doar. O princípio da humanização, ele traz dignidade para o processo de captação de recursos. O princípio da humanização te possibilita enxergar o outro de humano para humano e assim você poder, de fato, se conectar com aquela pessoa e transformar aquela pessoa que é um potencial doador em um doador recorrente. Uma pessoa que todos os meses vai doar para a sua instituição. O princípio da humanização é um princípio que nós não podemos jamais abrir mão. E ele determina muito como vai ser nosso relacionamento, como vai ser nosso processo de empatia com o nosso potencial doador. Então, quer criar uma grande massa de pessoas que acreditam na sua causa? Estabeleça esses princípios dentro da sua organização e trabalhe com eles. E entenda que liberdade a gente não pode abrir mão, diversificação não podemos abrir mão, humanização. Então, coloque em prática esses princípios e estabeleça as prioridades na captação de recursos. Pode ter certeza que vai fazer muito sentido para a sua organização. Então, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo de hoje. Você comentando, eu vou conseguir produzir mais conteúdos, vou ter mais ideias e vou poder te ajudar. Até o próximo vídeo.